Olá, querido, tudo bem com você? Estamos aqui começando mais um vídeo da nossa série Pense Nisso. É com muita alegria que nós estamos aqui de volta, tendo a oportunidade de trazer para você mais um conteúdo da parte do Senhor, uma palavra do coração de Deus para o seu coração, a fim de trazer direção para você, a fim de trazer um alimento espiritual para a tua vida e para a vida daqueles que te cercam. Por isso eu já queria aproveitar e pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, fique à vontade, compartilhe os nossos vídeos, dê o seu like, dê o seu joinha. É importante que você participe. A sua participação, ela nos possibilita fazermos a obra de Deus, ela possibilita fazer com que esse vídeo alcance o maior número de pessoas possível e atinja o objetivo do nome do Senhor ser glorificado. Então, se você ainda não é inscrito no canal, agora é o momento. Vai lá, se inscreve. Ativa ali as notificações, ative o sininho e vamos participar. Vamos participar, porque eu tenho certeza que Deus, Ele vai falar poderosamente com você. Deixa eu dizer uma coisa importante. Você sabe que a palavra preconceito, diferente daquilo que nós temos visto aí na atualidade acerca das questões raciais, porque muito se fala acerca de preconceito, porém direcionado para a questão racial. Mas a palavra em si, preconceito, quer dizer opinião ou conceito formado sobre alguma coisa ou alguém antes de conhecer o objeto de juízo. Ou seja, trocando em miúdos, preconceito é você julgar sem conhecer. Então, quando você, antes de conhecer alguma coisa, quando você julga, quando você tem uma palavra sem você nunca ter experimentado, sem você nunca ter tido o conhecimento vasto acerca daquele assunto, você está tendo um preconceito. Por exemplo, quando você diz assim, eu não gosto de laranja, mas você nunca provou a laranja. Então, quando você diz que não gosta da laranja sem nunca ter provado, o que é isso? Isso é um exemplo de preconceito. Quando você diz assim, eu não confio em fulano, eu não confio em determinada pessoa, mas você já conversou com ela? Você já teve contato com ela? Você já ouviu alguém falando mal dela? Não, mas eu não confio. Eu olhei para ela e não confio. Olha, cuidado, viu? Porque sem perceber ou sem intenção, você pode estar sim sendo uma pessoa preconceituosa. Você pode estar sim, por preconceito, deixando de ouvir ou de se relacionar com uma determinada pessoa. Então, baseado nisso, eu já quero trazer a pergunta para você participar conosco. Você tem o hábito de ouvir as pessoas, de ouvir conselhos, de ouvir a palavra de Deus? Ou você é aquele tipo de pessoa impulsiva que antes de ouvir já sai fazendo, já sai decidindo, já sai definindo tudo? Quem é você? Você é aquela pessoa que ouve mais ou você é aquela pessoa que sempre tem um preconceito para tudo que é falado? E caso você seja essa pessoa, caso você admita, não, pastor, eu sou essa pessoa meio preconceituosa, caso você admita isso, que impactos esse posicionamento, essa atitude tem trazido para a sua vida? Compartilhe isso com a gente. Dê aqui, coloque aqui a sua opinião, fale aqui como você é, porque eu tenho certeza que isso vai enriquecer ainda mais o conteúdo desse vídeo, em nome de Jesus. Baseado nisso, eu quero contar uma história para você, então gostaria que você prestasse total atenção a partir de agora. Preste atenção. No Velho Oeste, um certo jovem, ele foi julgado por conta de um suposto crime. E apesar das poucas provas que haviam contra esse jovem, ele acabou sendo sim considerado culpado e consequentemente condenado pelo júri daquela cidade, pelo júri local. Só que essa condenação traria sobre ele não trabalhos forçados ou prisão perpétua ou uma pena branda, não, mas essa condenação traria sobre ele uma sentença de morte. Só que a grande questão era que a maioria das pessoas daquela cidade acreditavam na inocência daquele jovem. Porque olhando para ele, não dava para as pessoas imaginarem que ele pudesse ser capaz de cometer aquele crime do qual ele estava sendo acusado. Então, por conta disso, as pessoas daquela cidade resolveram fazer um abaixo-assinado a fim de que o governador anulasse aquela sentença e, consequentemente, soltasse o rapaz, porque, como nós falamos, as pessoas não acreditavam que ele fosse culpado. Amém. O abaixo-assinado chegou ali nas mãos do governador, porém, muito sabiamente,
o governador, ele disse consigo mesmo, ele pensou: olha, eu até posso anular essa sentença. Eu sou governador, eu tenho poder para isso. Mas quer saber de uma coisa? Eu não vou me precipitar, não. Antes, eu quero conhecer esse rapaz. E nessa ideia de conhecer o rapaz, o que o governador resolveu fazer? Ele elaborou uma carta de perdão. Ele assinou essa carta de perdão e ele colocou essa carta de perdão dobrada, sabe aonde? Dentro de uma Bíblia. Aí o que ele fez? Ele se vestiu como se fosse um pastor simples. E colocando aquela Bíblia que tinha a carta debaixo do braço, ele foi até a cadeia, até a cela onde o jovem estava preso. Só que quando o governador chegou lá, sem ser reconhecido pelo jovem, quando aquele jovem olhou para aquele governador vestido de pastor com a Bíblia debaixo do braço, antes que ele conseguisse falar qualquer coisa, antes dele conseguir dizer qualquer palavra, aquele jovem, imediatamente, como se tivesse possesso, ele começou a agredir, ele começou a cuspir, a praguejar, a xingar aquele governador vestido de pastor. Ele se alterou muito. Ele começou a jogar as coisas em cima do governador vestido de pastor. E o governador ainda tentava argumentar com ele, porque ele dizia: rapaz, olha, ao menos me escute o que eu tenho para te dizer. E aí ele vai apontar para a Bíblia e vai dizer: olha, sabe, a tua salvação está aqui. Eu vim aqui para te dar essa Bíblia. Aceita, a tua salvação está aqui. Só que quanto mais ele oferecia a Bíblia, mais aquele jovem o desprezava e rejeitava ele. Amém. Quando o governador, vestido de pastor, foi embora, um dos carcereiros da prisão virou para aquele jovem e disse: rapaz, o que você fez? Você sabe quem era aquele homem que estava aqui? Você pensou que ele era um pastor, mas na verdade não. Ele era o governador da cidade. E sabe aquela Bíblia que ele tanto te ofereceu e que você desprezou? Sabe aquela Bíblia? Pois é. Dentro daquela Bíblia estava a tua carta de perdão. Se você tivesse aceitado a Bíblia, se você tivesse ouvido e não tivesse desprezado aquele homem, hoje mesmo você seria livre. Amados, quando ele ouviu isso, imediatamente aquele jovem chorou e lamentou profundamente. No dia da sua execução, minutos antes de ser enforcado, o carrasco concedeu a ele um último desejo, e diante da multidão que estava ali para vê-lo morrer, ele pediu para falar. E ao receber a autorização, ele disse o seguinte: daqui a alguns minutos eu estarei morto. Daqui a poucos instantes o meu corpo não terá mais vida. Só que eu quero que fique bem claro a todos que eu morrerei, não pelo crime que eu cometi, não pelo delito pelo qual eu estou sendo acusado, não. Mas eu morrerei pelo perdão que eu recusei. Eu morrerei não pela minha acusação, não pelo meu crime, mas por ter desprezado a salvação que me foi oferecida. No livro do profeta Zacarias, no capítulo 4, no versículo 10, a palavra de Deus, ela nos faz uma pergunta: quem desprezará o dia das pequenas coisas? Quem desprezará o dia das coisas pequenas, das coisas simples? E sabe qual foi a resposta? Sabe qual é a resposta que eu dou para essa pergunta? Quem despreza as coisas pequenas e as coisas simples é o tolo, o preconceituoso, o orgulhoso que, pela covardia de não se lançar, pelo medo de mudar, por não reconhecer que não sabe, muitas das vezes acaba se privando de viver o novo, escondendo-se atrás de uma soberba que usa como desculpa o fato de saber tudo, quando na verdade não sabe de nada. Às vezes é de onde menos esperamos, das situações menos prováveis, das pessoas que menos contamos, é que vêm as respostas e as soluções para as situações difíceis e diversas das nossas vidas. Pois afinal, gente, Deus usa pessoas. Olha o exemplo de Naamã.
Que se não fosse a sua humildade de ouvir uma serva israelita, cuja Bíblia nem cita o nome, se ele não ouvisse aquela moça, se ele não fosse humilde, se ele não se quebrantasse, se ele desprezasse, se ele fosse preconceituoso com ela, ele não seria curado. Olha o exemplo do jovem dessa história. Se ele não tivesse sido preconceituoso ao desprezar o governador por pensar que ele era um simples pastor, se antes de falar, de julgar, de se alterar, se ele somente tivesse ouvido, não era muita coisa não, se ele somente tivesse ouvido, ele seria salvo. Queridos, e quantos de nós que temos perdido oportunidades de crescer, temos perdido oportunidades de evoluir, de melhorar, simplesmente por quê? Por julgarmos sem conhecer, por repelirmos sem nunca termos experimentado. A gente já disse que não, uma coisa que a gente nem sabe. Por desprezarmos simplesmente por aquilo que aparenta. Ah, não tem uma aparência legal, eu acho que talvez eu não goste. Não, acho que não. Queridos, olhem para mim. Por mais que saibamos que a salvação, que a provisão e que os nossos milagres, por mais que a gente saiba que eles vêm de Deus, Deus usa pessoas. Guarde isso. Deus usa pessoas. E quando desprezamos alguém, seja lá quem for, ou pelo motivo que for, além de aborrecermos a Deus, além de contrariarmos a sua palavra, podemos estar fechando portas, acessos. Podemos estar talvez fechando a única porta de salvação aberta por Deus para mudar as nossas vidas. Foi por essa razão, sabe, que o apóstolo Pedro, lá em sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 17, ele nos deu o seguinte conselho: abra os seus ouvidos e ouça. Ele diz: honrai a todos, amai aos irmãos, temei a Deus e honrai o rei. Em outras palavras, o que Pedro estava nos ensinando? Não despreze ninguém. Não seja preconceituoso, não tenha preconceitos em relação a ninguém. Pois honrar, mais do que reconhecer méritos, mais do que reconhecer autoridade, honrar é não desprezar. Olha aqui para mim, não despreze ninguém, nem amigos, nem irmãos, nem desconhecidos, nem não crentes, e muito menos a Deus ou a sua palavra. Não despreze. Sejam grandes ou pequenos, sejam sábios ou neófitos, não rejeite ninguém, não despreze as coisas ou as pessoas que aos seus olhos parecem pequenos. Não faça isso. Sabe por quê? Porque aquilo que hoje você tem nas mãos e por preconceito você não valoriza desprezando, pode ser lá na frente a única chave que abrirá a porta por onde a tua salvação virá. Querido, que essa palavra fale poderosamente com você. Que essa história, que essa ministração preencha o teu coração e te motive a ser alguém melhor. Que Deus te abençoe. E não se esqueça, hein? Pense nisso.